Daí ele me adotou e depois eu depois ele conseguiu a Manu, Curso de e tal. atuação. Ele falou, não, você tá mentindo. Ele falou, não, é verdade. Ele Demonstrei sempre teve uma um foto teatro nós com a minha tem que ser mãe. química. Demonstrei Retiro. e nós dois juntos. E daí ela, tipo, porque ela fez piada com o cara que é parceiro? adotado. Oh, Eu falei, yeah. é mentira. Tell you something. Ah, se fosse tu, eu continuava. Ô, vocês gostam dos Beatles? Cara, já escutei. Vocês acham que ouvir música dos Beatles é pecado? Não. Quem aqui acha que ouvir música dos Beatles é Não pecado? sei, mas... Tu escuta que tipo de música? Como é que faz pra uma música ser pecado? Quer que eu fale? Não. Vamos lá, pessoal, vamos continuar então. Continuar. Não, não é. Foi uma pergunta retórica. Era pra refletir. Vamos então finalizar 1 Pedro hoje Aleluia. com o. Então abram em 1 Pedro 5, último capítulo, do versículo 1 até o fim. Inclusive, não até o fim, porque eu cortei os últimos 3 versículos, que é só tipo tchau pra vocês. Porque é uma carta, né? Então ele faz as saudações finais e eu não vou ler elas, porque. Até. 11. Só não vou. Se eu lesse, eu não tirei nenhuma aplicabilidade dela. Inclusive. 11 versículos aqui. Sem os 3? Sim, é do 1 ao 11. É do 1 ao 11. Eu não contei esses. Todo mundo abriu em 1 Pedro 5, 1 ao 11? 1 Pedro 5, 1. Amém. Quem abriu diz amém. Amém. Quem não abriu diz misericórdia. Misericórdia. É o quê? Eu não trouxe nada. Não, mas diz misericórdia não, então. Misericórdia, meu É, Deus do tem céu. que pedir por misericórdia. Na Bíblia trouxe misericórdia pra ti. Inclusive, joguem, desejem misericórdia. O Gabriel, que não trouxe a Bíblia. Nem o celular trouxe. Não, celular, eu E não o Paulo também. tô sem internet. Tu quer Mas tem internet da casa, mano. Tá, azar. Não precisa, gente. Eu vou ler em voz alta mesmo. Ó. Posso ler? Permissão concedida. 1 Pedro, capítulo 5. Portanto, apelo para os presbíteros, ou pastores, que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, ou seja, o Pedro está dizendo assim, eu apelo para vocês na qualidade de um pastor, como eles e, pastor como vocês, né? E testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Ou seja, que tudo que ele está falando agora, ele está se identificando como um pastor que também participa dos sofrimentos de Cristo. O que eu vou falar agora ele está dizendo, ele botou essa premissa do que ele vai falar. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de... eu estou com o nariz trancado, desculpa. Durante pouco de tempo o restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse texto, Senhor, que o Senhor me deu a oportunidade de estudar e trazer uma mensagem sobre ele, Senhor. É a Tua palavra revelada, Senhor, que nós queremos refletir nessa noite. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. E é isso, Senhor. Faça a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, ali ele fala no início, pastoreiem o rebanho de Deus. Ele está falando para os pastores. Ele fala aos presbíteros. Mas eu tomo isso como algo que é para todos. Até porque
lá com Pedro, quando Pedro, depois que Jesus ressuscitou, acredito que seja depois da ressurreição, Pedro está com Jesus conversando e ele diz assim, Jesus pergunta para Pedro, tu me ama, Pedro? Aí Pedro, sim, Senhor. Daí Jesus responde, então apacenta minhas ovelhas. E depois, mais à frente, ele pergunta de novo, sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Depois uma terceira vez. E, enfim, esse entendimento então é de entender que esse pastorear uns aos outros, pastorear o rebanho de Deus, é um cargo que existe, o cargo de pastor e de líder à frente, existe isso, mas é uma coisa que é nosso favor, nosso dever, assim como alguém que ama a Jesus. Porque Jesus diz a Pedro, se tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. É um dever do amor, a servidão, que é o que eu falei em todas as segundas-feiras, praticamente. Que esse dever do amor, esse amor que nós dizemos carregar, ele provoca servidão. Só que tem um problema. Deus cometeu um erro aqui no texto, na hora de escrever o texto. Que ele diz assim, para não fazer isso por ganância. E 2 versículos depois ele diz que no fim o Supremo Pastor trará a coroa da glória para vocês. E daí fica, se confundiu, ele tinha que ter separado um pouco mais os 2 versículos, né? Porque agora eu não vou fazer por ganância, mas ele logo me diz que eu vou ganhar uma coroa se eu fizer. Como é que funciona? Eu vou acabar fazendo pela coroa, que ele está me dizendo. O ponto é, qual que é o legal dessa coroa que ele promete? É porque ganância é dinheiro, é desejo de dinheiro, desejo de um reinado, de um poder, é um querer, é fazer algo por algo que você quer. O ponto é que essa coroa da glória que nós receberemos no fim dos tempos é a coroa do amor. Eu não acredito num céu que vai ser um lugar em que a gente vai poder descansar depois de ter amado as pessoas. Que vai ser um lugar que a gente vai amar as pessoas aqui na Terra para que a gente possa um dia descansar disso. Eu creio que o céu é o lugar onde o amor é rei. Porque isso devia ser aqui também. Mas como aqui não é, Deus faz o céu, onde Ele é rei, completo, pleno. E Ele é o amor. É um lugar onde vamos servir uns aos outros. E a graça do céu, o bom do céu é que a gente vai ser totalmente renovado. E a gente vai estar satisfeito na presença de Deus. E esse amor que a gente vai ter, essa servidão que a gente vai ter uns pelos outros, essa união, não vai ser fardo, não vai ser difícil, porque a gente não vai ser mais a podridão que a gente é como ser humano. Então essa coroa da glória nos fins dos tempos é justamente o próprio amor. Quando você vive servidão aqui, a coroa da glória no fim dos tempos é viver essa servidão lá. É poder continuar vivendo esse amor que você quer viver, porque você, como nova criatura, o deseja. Deseja esse amor. Deseja essa vivência. Não se engane. Se vocês querem viver, é aquela história, né? Dá pra fazer tudo errado e ir pro céu? Dá pra viver na gandaia e ir pro céu igual? Porque é pela fé a salvação, né? Não é por homens. Dá pra eu fazer o que eu quiser, viver a vida do meu jeito e ir pro céu depois? Cara, eu não sei te responder. Mas assim, eu tenho que te avisar que, cara, no céu não vai ser desse jeito. Tu tá pensando. Porque se tu gosta de fazer tudo o que você quer, se tu gosta de viver do teu próprio jeito, eu vou te avisar, no céu não é assim. No céu não vai ter essas coisas. No céu é lugar de amor. Se você quer viver pra si mesmo, ok. Mas lá não vai ser assim. Lá tu não vai poder ter essa experiência. Então, o céu é lugar de amor. É onde o reino vai estar completo. O rei de amor vai estar reinando plenamente. E não vai ter mais nada atrapalhando. Não vai ter o tal do diabo, que está à espreita, como o texto disse. Esse vai estar derrotado. O diabo é o mal. É a maldade. Porque o amor é bondade, o amor é desejo de servidão. E nós somos cheios de maldade. Maldade que está à espreita, pronta para atacar. E se a gente vive no automático, ela vai abocanhar. A gente vai viver mal. A gente vai viver praticando o mal pelo próprio bem. O problema no homem não é ódio contra o outro homem, mas é o excesso de amor a si mesmo, é o orgulho. Por isso que o texto pede humildade. São todas coisas conectadas, é um ponto assim de vivência mesmo.
de como nós pensamos, de como ser. Como ser alguém que guia o rebanho, alguém que apacenta as ovelhas. E para apacentar as ovelhas, não se trata de parar de odiar, porque o problema do homem não é o problema que ele tem com o outro, mas é o problema que ele tem com si mesmo. O homem precisa ser salvo de si mesmo, e para isso ele precisa ter humildade de dizer, não dá, eu não presto, eu preciso mudar, para poder viver uma vida rebaixada, para viver uma vida em que o outro é mais importante. Porque senão, o diabo, a maldade que vive em nós, vai ficar à espreita e vai atacar. Porque se a gente se deixa levar por nós mesmos, vai atacar. A gente vai ser mal. A gente vai causar o mal e a gente vai atacar. Esse inimigo é o mal. E o nosso amigo é o amor. Porque toda a lógica de Cristo, toda a vida de Cristo, tudo que a gente acredita como cristão, quando fala de Jesus Cristo, é sobre amor. É sobre um Deus que amou a humanidade. Agora, tem um ponto importante, que tudo isso vem de uma transformação de ser, que só acontece quando há Cristo. Esse é o ponto primordial. A solução para o homem, a humildade, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, a graça de Cristo é somente aqueles que são humildes? Ou é aqueles que creem? Qual é a verdadeira condição para a salvação? Ó, Bíblia incoerente. Qual a verdadeira condição? A condição é fé, mas a humildade que vem habita naqueles que creem. Deus se opõe aos orgulhosos porque o orgulhoso não tem Jesus. E aquele que quer ser humilde, só com Jesus. Esse é o ponto, é uma dependência total. Dependência, nós dependemos, porque não há homem que criou a si mesmo. Não há nenhum homem ou mulher ou animal ou coisa que fez a si mesmo. Nada se fez. Tudo foi feito pelo Deus que é santo. Santo da maldade. Santo daquilo que é religião. Porque o meu Deus, ele é manifestado em toda a criação. Ele se manifesta em toda a criação. E quando nós deturpamos para criar uma lógica nossa de como nós queremos que funcione a vida, isso não faz parte de Deus. Deus é santo disso, separado disso. Deus não faz parte daquilo que nós criamos. Deus é o que ele é e nós viemos dele. E nós dependemos dele para sermos salvos. Porque ele paga o preço. E esse pagamento gera amor. A gente contempla isso e ama. E isso transforma. Sem Jesus Cristo não há a transformação. Sem um virar de chave completo de olhar somente para o único que importa, que é Deus, Cristo, não existe salvação. Porque para entrar no céu tem que ser perfeito. Para viver no céu, onde o amor reina, tem que estar cheio do amor. E amor é quem? É Deus. Sem Deus, sem Cristo, sem a habitação total do Rei, em nossos corações não tem céu. Porque a gente crê, é pela fé. Mas não como uma coisa determinada. Eu falei isso uma outra vez. Não é uma moeda. Uma moeda. Ele fez todo o sacrifício e agora a gente dá a moeda da crença. E bota na máquina que nos dá o prêmio. A fé, o sacrifício de Cristo é perfeito. Perfeito para quê? Ele paga a dívida. Ele paga. Quem não for por este caminho, não há como se resolver. Porque se eu quiser pagar a dívida por mim mesmo, não tem como eu pagar. Eu não tenho essa grana, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho jeito de pagar. Jesus paga. E agora eu não tenho que dar a moeda da crença. Eu só tenho que ir.
Porque já está pago, eu só tenho que ir. Se eu não creio nele, eu vou tentar pagar por mim mesmo, porque eu não sei que já foi pago. E eu vou ficar tentando pagar até eu morrer. E daí eu não consegui pagar, porque eu não sou capaz. Eu dependo totalmente de Cristo Jesus. Deus criou o homem para si. Deus criou o homem para si. Nós somos dele. E ponto final. Ele é nosso Deus, porque ele se entrega a nós, mas porque nós somos dele. Porque agora nós podemos ser amigos e filhos, porque nós somos criatura dele, que ele ama, ao ponto de nos tornar filhos ao custo do próprio sangue. Esse é Deus, o Deus que se opõe aos orgulhosos. Se opõe aos orgulhosos, porque orgulho, quem é orgulhoso nunca vai conseguir viver como Cristo viveu. E viver como Cristo viveu é a chave da vida. Quem é orgulhoso nunca vai conseguir viver uma vida de se ajoelhar para lavar o pé dos outros, de ser apedrejado, chicoteado e crucificado, sem reclamar, de perdoar no final, de ressuscitar, sair no terceiro dia daquela caverna e viver e voltar a ensinar os seus discípulos. Ele nem perdeu mais tempo com os fariseus. Depois da ressurreição, Jesus não foi atrás dos fariseus, batendo no peito, eu tô aqui, ó. Vejam o que eu fiz. Cristianismo não tem a ver com o que nós vamos ser em sentido de glória para nós mesmos. Jesus, antes de morrer, passou a vida dizendo para os fariseus o erro deles, mostrando: vocês estão errados e eu estou certo. Mas a única forma dele provar isso era com a sua ressurreição. E quando ele ressuscita, ele não vai atrás dos fariseus para bater no peito e dizer que ressuscitou. Porque a prova já estava lá. Ele fez vários sinais de milagres. Mas quando ele se revela Deus, com o corpo transfigurado após a ressurreição, ele não vai atrás. Ele só caminha pelo caminho de Emaús e é encontrado. Onde falam com ele e ele continua fazendo aquilo que ele fazia. Ele vai na casa das pessoas e ceia com elas. Ele não quer mais. O ponto não é provar que a minha religião está certa. O ponto não é provar que eu estou certo, que eu sou o melhor em debate, que eu sei mais. O ponto é viver como Cristo viveu. Que é lavando pé. Lavando o pé é o melhor exemplo da vida que nós temos que viver. E não tem jeito. Não tem jeito. Quando o mundo fala que o segredo é amar, é verdade. Que o ponto, independente de religião, independente da religião que você é, o segredo é amar. Verdade. O problema é, não tem como viver a vida de amor perfeito sem Jesus Cristo. Porque ele foi o único que viveu a vida de amor perfeito. Só olhando para ele que dá. Eu dependo de Cristo. É total dependência do que ele fez. Se ele não tivesse feito o que fez, não tinha jeito. E esse é o fundamento do cristianismo. É o amor que Deus teve pelo homem, para que o homem tenha amor por Deus e para que o homem tenha amor pelo homem. É amor. Não dá mais para perder tempo vivendo para si mesmo. Não dá mais. Não dá mais. Pensem a vida que Cristo levou. 33 anos. A gente não viveu esse tempo. Nós, como adolescentes, não vivemos esse tempo. 33 anos. Onde a única coisa que importava para ele, desde o dia que nasceu até quando morreu, e depois quando ressuscitou, e depois foi elevado aos céus, toda essa vida que ele viveu, ele só viveu por outra pessoa, que é eu e você. Tudo o que ele fez por obediência ao Pai, porque nos amou e o Pai nos amou, porque Deus, trino e único Deus, nos ama. Deus vive a vida toda porque ama. Onde o último lugar da lista
Peraí. Quem somos nós para fazer diferente? Então eu tenho que vigiar para viver uma vida em que aqui tá diferente. Porque a maldade, o diabo, o inimigo tá à espreita. Tá aqui, tá aqui. Se eu me largar, se eu me guiar por sentimento, se eu me guiar por eu sou da religião tal e fecha a casinha, eu vou só botar um nome, um rótulo e seguir a vida. E a maldade vai vir, vai dar o bote. O diabo vai dar o bote. E eu vou ser mal. Agora, se eu viver uma vida em que eu olho para Cristo e vejo o quanto ele sofreu, e o meu objetivo é seguir essa lógica diária, de uma lógica, um pensamento ativo e consciente e constante. Ai, mas é muito difícil. Cara, não tem jeito, cara. Não tem jeito, é difícil que seja. O céu a gente tem. De graça. E é eterno. E perfeito e cheio de amor. Onde essa maldade não vai estar. Onde lá, para servir o outro, não vai ter diabo à espreita. Não vai ter maldade à espreita. O amor vai estar no modo automático. Lá o amor reina. Enquanto nós não estamos lá, vamos viver aqui agora esse amor. Aqui tem a maldade. O mundo é mau. O mundo é imperfeito. Mas a gente vai, porque a gente tem a coroa da glória no fim. Não pela ganância, não pelo qualquer coisa que ser bom pode me dar. Mas porque ser bom é bom. E ponto. Ser bom é bom. Amar é bom. O amor é bom. Amor. All you need is love. Love. Love is all you need. Tudo que a gente precisa é amor. O ponto é: que amor é esse sem Cristo? Não me venha falar de amor se não for falar de Cristo. Só Ele é amor. Tudo que a gente precisa é amor. E Cristo é o amor. Tudo que a gente precisa é do Deus que nos salva. Totalmente dependente, não tem mais o que fazer. Sem isso não tem o que fazer. Tem que viver essa vida. Vida de apacentar ovelhas. Cara, que paz. Uma vida em que eu não tenho mais que buscar meu próprio interesse. Uma vida em que eu não tenho mais que revidar, que me vingar. Eu não tenho mais que guardar a mágoa. Eu posso perdoar. Porque eu amo. Eu posso perdoar, eu posso esquecer, eu posso pedir perdão, eu posso me arrepender, porque eu sou humilde agora, porque eu amo. Eu agora posso me arrepender, eu agora não devo nada, já está tudo feito, agora eu posso passar a maior vergonha, eu posso cometer o maior erro e eu posso dizer: me arrependo, eu quero perdão, porque eu não sou suficiente. Eu não sou suficiente, mas Cristo é, e eu tenho isso. Eu tenho o que é suficiente. Em que alguém pode me fazer o mal e vir me pedir perdão e eu posso dizer: tá perdoado. A gente segue em frente. Porque não tem mais, não é mais uma autopreservação. Eu não quero mais manter o que está aqui. Eu quero o amor. Cara, guardem isso. Guardem isso. Mas assim, na parte mais da frente das pastas do cérebro. Com letra A, de amor. Primeiro na ordem alfabética. Que seja a coisa, cauterize a cruz, o símbolo do amor. Vivam Cristo, vivam como Ele vive. Ser cristão não é em lugar, não é um lugar que eu vou, não é uma coisa que eu falo, não é uma música que eu canto. É ser como Cristo. É amar. Então, se eu quero que alguém se converta para Jesus Cristo,
É isso que eu quero. Que ela ame. E eu tenho que amar. Porque só com ele que tem a solução. Lembrem disso. Todo dia. Que isso seja ruminante na cabeça de vocês. Reflitam sobre isso. Na próxima vez que alguém fizer mal para vocês, mais pequeno que seja, vocês ficarem com vontade de responder de uma forma mais agressiva, lembrem que já passou, que a vida, que vocês têm toda a vida para viver ainda. Tem toda uma eternidade de amor para viver ainda, e por que não viver ela agora já? Não quero perder meu tempo com mais nada. Quando alguém provocar vocês a fazer alguma coisa para provar um ponto, lembrem que vocês têm tudo que vocês precisam. Tem que ser aqui, porque se for aqui não adianta. Amém? Amém. Alguém quer orar?